Se você está aqui, é porque o tema ansiedade te interessa e você gostaria de se aprofundar no assunto. Mas antes, eu tenho alguns lembretes importantes para que você consiga fazer um bom aproveitamento desse vídeo. O primeiro é: todas essas aulas são feitas de forma sequencial. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja para garantir que você não perdeu nenhum conceito importante. Todos os slides estarão aqui disponíveis no link da descrição e vocês podem deixar comentários, dúvidas, feedbacks nos comentários de cada vídeo. Por último, se você é uma pessoa que quer economizar tempo, quer todos esses conceitos reunidos em um lugar só, com dicas estratégicas, tabelas, os pontos mais importantes do livro, eu fiz tudo isso no e-book Neurociência da Ansiedade, onde pessoalmente peguei os meus próprios resumos e criei esse conteúdo para poder ajudar outras pessoas a não se perderem em meio a esse conteúdo que é tão complexo e tão denso. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link da descrição para adquirir o seu. E estamos aqui novamente, dessa vez com o capítulo 7, com o título É Pessoal: Como a memória afeta a consciência. Aqui nós veremos que as experiências conscientes são pessoais e moldadas por memórias. Nós veremos consciência e memória, tornando as memórias conscientes, memória não consciente, estados conscientes e memória, anoeses e o cérebro inconsciente, consciência animal, como sabemos que os humanos são conscientes, reconectando os pontos, conectando os pontos e o resumo geral. Sobre consciência e memória. Fundamentos da memória. A memória é vista como um elemento pessoal da experiência, molda o pensamento e a percepção, e as nossas experiências são pessoais e únicas, coloridas pelas nossas memórias individuais. Isso é muito importante, porque como nós trabalhamos, né, por exemplo, na terapia, cada pessoa tem um próprio universo ali. E isso é muito baseado também nas memórias dessa pessoa, porque ela foi vivendo, ela teve experiências e isso impactou diretamente nas memórias dela. Essas memórias impactam diretamente todo o processamento neural ali, toda a forma como essa pessoa vive atualmente. Então, a memória é importantíssima. Nós temos a memória semântica e a memória episódica. Memória semântica é aquela de conhecimentos mais gerais. E a memória episódica envolve memórias, né, situações relacionadas a nós. Sistema de memória cerebral. Nós temos o lobo temporal medial e as estruturas envolvidas são o hipocampo, o córtex rinal e o córtex parahipocampal. Essas áreas trabalham em conjunto para processar e armazenar informações, criando conexões neurais complexas que permitem a formação de memória. Nos processos de memória, nós temos a codificação, que é quando nós adquirimos a informação ali no primeiro momento, consolidação, quando a memória é armazenada a longo prazo, recuperação, quando nós acessamos essa memória, e tem também a questão do papel da memória de trabalho para a consciência, que nós falamos na aula anterior. Estados de memória. Temos a memória pré-consciente e a memória consciente. Memória pré-consciente é aquela. Sabe quando nós vamos falar o nome de alguém e a gente fica, nossa, tá na ponta da língua, tá na ponta da língua. Isso é uma memória pré-consciente. Nós só precisamos acessar essa memória ali para que a gente consiga torná-la consciente. E a memória consciente é aquilo que de fato está na nossa consciência e que nós conseguimos relatar verbalmente, segundo alguns autores. Temos a memória não consciente, que entra na questão da memória implícita. Essa memória implícita não requer consciência para o seu armazenamento ou recuperação, é expressa através de comportamentos, e alguns exemplos práticos são comportamentos que nós fazemos motores, né? Comportamentos motores. Então, andar de bicicleta é um exemplo dessa memória implícita. Nós não precisamos acessar conscientemente como é andar de bicicleta, nós simplesmente fazemos isso. Tipos de memória implícita envolvem o condicionamento, habilidades motoras e o priming. O priming é um efeito que o autor traz de um estímulo anterior impactar diretamente na sua resposta, na sua percepção de um outro estímulo. Vou dar um exemplo melhor. Ele traz exatamente essa imagem. Então, qual é a palavra? Nós temos ali uma letra faltando e o restinho da palavra earth, que pode ser tanto nurse, que é enfermeira, quanto purse, que é bolsa.
Se a pessoa, se por exemplo, os psicólogos, eu ia falar, se, por exemplo, os pesquisadores mostrassem primeiro a imagem de um médico e mais para frente eles pedissem para a pessoa completar essa palavra, na maioria das vezes, eles completariam com a palavra enfermeira, que está relacionada a esse contexto do médico. Se eles fizessem ao contrário e mostrassem a carteira, na maioria das vezes as pessoas completavam com o P relacionado à bolsa. Então, isso é o efeito priming. É uma forma implícita de processamento de informações na qual algum estímulo anterior influencia o desempenho. Sobre as diferenças na base neural, nós temos o exemplo do paciente HM, que quem já fez faculdade de psicologia provavelmente ouviu falar sobre ele. Ele foi um paciente que teve uma remoção cirúrgica do hipocampo, porque ele sofria de crises, acho que epiléticas, e o médico daquela época, né, a medicina daquela época, sugeriu que ele fizesse essa remoção ali de algumas partes do hipocampo para que ele fosse liberto dessas crises. Só que eles não sabiam que o hipocampo estava relacionado a essa formação de memórias. Então ele perdeu a capacidade de formar novas memórias conscientes. Ele tinha ele tinha capacidade de aprender novas habilidades, ele podia ser condicionado e preparado, mas ele não se lembrava disso. Isso mostra que cada tipo de memória implícita depende do seu próprio circuito cerebral distinto. Nós temos os tipos de consciência, a noética e a autonoética. Consciência noética é aquela relacionada também a conceitos mais gerais, e consciência autonoética está relacionada a nós. Na consciência e self, temos o papel da memória na construção do self. Isso eu até falei aqui no comecinho desse vídeo, o quanto cada pessoa é influenciada e é construída ali, né? Tem a sua personalidade construída a partir das vivências, e essas vivências geram memórias. Então, traz a capacidade da viagem mental no tempo e a narrativa pessoal. É a partir dessa consciência, desse self, que eu consigo ter a minha própria narrativa pessoal. Memórias e tipos de consciência, segundo Wendell Tuvin, ou Tuvin, não sei. Memória episódica é relacionada à consciência autonoética. A memória semântica está relacionada à consciência noética. E a memória implícita está relacionada à consciência anoética. Qual é a diferença, por exemplo, entre memória episódica, memória semântica e consciência autonoética e consciência noética? É que a memória episódica e a memória semântica ficam em estados pré-conscientes, não estão na consciência ainda. A visão desses dois pesquisadores é de que o eu não é algo isolado, então essa construção do self não é feita isoladamente, surge das interações sociais e é formado através das relações e comunicações, não é algo puramente interno. O self não é fixo, mas é constantemente reconstruído, então eles veem a identidade como um processo dinâmico, e a autoconsciência depende do contexto social. Aqui, pra gente, muitos de vocês provavelmente já sabem o quanto o ambiente é importante também para a nossa construção da identidade. Então, tudo isso tem um impacto significativo nessa criação do self, e também o self não é algo fixo, ele vai sendo transformado ali. A noesis e o cérebro inconsciente. A noesis se refere a processos cerebrais que ocorrem sem a consciência, eles são acionados automaticamente e permanecem ocultos da consciência. Então, alguns exemplos práticos que eu deixei aqui são os circuitos neurais inconscientes, como o de defesa. Quando os nossos circuitos são ativados, né, o circuito de defesa é ativado, nós não temos essa consciência de que ele está sendo ativado. Ele simplesmente é ativado, não depende da nossa consciência. Os hábitos e o comportamento motor, que nem o andar de bicicleta. Interação entre os níveis. Por exemplo, encontrar uma cobra. Eu deixei aqui para dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. No nível anoético, que é o inconsciente, nós teremos a ativação automática do circuito de sobrevivência, a reação defensiva imediata e consequências corporais, como batimento cardíaco acelerado, o congelamento. Já no nível noético, que é aquele de consciente, de fatos, nós temos a recuperação de conhecimento sobre cobras. Então, por exemplo, algumas cobras são venenosas. Isso é a recuperação para minha consciência, é o meu conhecimento sendo conscientemente ali elaborado. E no nível autonoético, que é consciente pessoal, eu tenho o processamento pessoal do medo, que é quando eu percebo, né, a consciência de que eu estou com medo.
pensamentos como posso ser mordido e a projeção de possíveis consequências futuras, ou até mesmo a lembrança de situações com animais peçonhentos, com cobras anteriormente. Ao se tratar de consciência animal, existe um debate científico, então existe a busca pela representação de informações, o que, onde e quando. As estruturas cerebrais acabam sendo comparativas ali, mas nós temos algumas limitações metodológicas, como o antropomorfismo. Não necessariamente porque um animal teve um comportamento parecido com o meu. Quando eu sinto medo, quando eu sinto alegria, quando eu sinto ciúme, é que ele de fato está sentindo aquilo. Então, temos que tomar cuidado com isso. Os pesquisadores Nick e Anthony descobriram que os pássaros galho dos arbustos podiam formar memórias que incluíam informações sobre o que, onde e quando, que traz ali uma possível consciência animal. Como eram esses estudos? Eles entregavam diferentes alimentos. Eles entregavam minhocas e nozes para esses pássaros e que iam lá e enterravam. As minhocas se decompunham antes, né? E as nozes muito tempo depois. E depois que esses animais iam e enterravam, quando eles estavam com fome, os pesquisadores soltavam eles para ver se eles iam atrás desses alimentos enterrados. E o que, que eles perceberam? Que eles iam atrás, eles encontravam sim o lugar que aquilo que o alimento estava enterrado e eles ainda iam desenterrando com base nessa questão de nível de decomposição. Então, se a minhoca já estava prestes a se decompor, os pássaros iam primeiro se alimentar da minhoca para garantir que eles tiver, para garantir eu no antropomorfismo, né? Mas ali para que os outros alimentos ficassem depois, entendeu? Então, isso talvez sugira algum tipo de consciência animal, mas nós não temos como saber por falta do relato verbal. Temos algumas perspectivas de pesquisa, então estudos com diferentes espécies, hipóteses sobre consciência animal e a importância da linguagem, e algumas conclusões científicas são relacionadas ao estado atual do conhecimento, né? Então essa questão de que talvez exista alguma consciência animal, mas isso precisa ser mais investigado, e os desafios da comprovação entra principalmente naquilo que eu falei do antropomorfismo, de a gente não conseguir um relato verbal do que esses animais estão pensando. Inclusive, tem um autor, não me lembro exatamente qual, e nem se é citado neste capítulo específico, mas que fala que mesmo que um leão soubesse falar, nós não entenderíamos o que o leão está falando, porque ser leão é diferente de ser humano. Então, existiria ainda assim essa barreira. Como sabemos que os humanos são conscientes? Temos algumas evidências neurológicas, então as estruturas cerebrais, capacidades cognitivas compartilhadas e a genética humana. Isso é apontado no sentido de que se as nossas estruturas cerebrais, as estruturas cerebrais dos seres humanos são parecidas e um ser humano tem consciência, os outros também têm. Então isso é generalizável. Sobre a linguagem e a consciência, nós temos o papel da comunicação verbal, no compartilhamento de experiências, isso traz a questão da autoconsciência também, até mesmo na evolução social, né? Nós conseguimos socializar, nós conseguimos construir relacionamentos, então a linguagem ela é importante de forma geral. Temos alguns desafios científicos, como o antropomorfismo, o rigor metodológico, a interpretação de dados. Esse rigor metodológico aparece no sentido de que se os métodos ou se os conceitos, né, talvez fossem um pouco mais flexíveis, talvez as pesquisas andassem um pouco mais, avançassem. Mas aí nós caímos naquela questão do não ser científico, né? Que nem do sistema límbico. Se vai tudo ficando muito amplo, não é cientificamente comprovado. Então, isso acaba entrando como uma coisa boa e uma coisa ruim. E como reflexão final, sempre a complexidade da consciência, temos a questão dos limites do conhecimento atual e perspectivas futuras de pesquisa relacionada à consciência, mas nós já sabemos que a memória ela tem um papel sim muito importante quando nós falamos dessa parte de consciência e processamento consciente. Um resumo geral é que a memória é fundamental para a nossa experiência consciente, transformando informações em narrativas pessoais. Existem dois tipos principais, a semântica e a episódica, e ambas são explícitas e conscientes, permitindo-nos viajar mentalmente através de nossas lembranças. O cérebro, especialmente o hipocampo, processa essas memórias através de codificação, armazenamento e recuperação. A linguagem humana
parece ser crucial para uma consciência autonoética complexa, algo que distingue a nossa experiência consciente da de outros animais. A mensagem central é: a memória não é apenas registro, mas a essência de como experimentamos e interpretamos o mundo. Era isso, espero que tenha ficado tudo claro. Chegamos ao final do nosso capítulo 7 e o próximo capítulo será o 8, Sentindo, Consciência Emocional. Espero vocês na próxima aula, na próxima semana, e a gente se vê lá.